Todas, então, iniciando cumprimentando a Câmara dos Deputados pela iniciativa histórica, oportuna, embora tardia, de pautar essa discussão no plano do Estado brasileiro a partir da ratificação legislativa. Quero cumprimentar o deputado Reginaldo Lopes, presídio a mesa, o deputado de Relações Econômicas, muito prazeroso, no de janeiro, ocupando espaço parlamentar, lamentavelmente uma condição de exceção, não deveria ser a regra. Cumprimentar o deputado Roberto Galvão, nos honra representando a Bahia na condição de não mineiro. Cumprimentar o deputado David Magalhães, o deputado Edson e o deputado João Carlos Bacelar, aproveitando para registrar o agradecimento pelo convite para participar aqui nesta audiência pública, contribuindo para o debate sobre o tema. Quero cumprimentar ainda o restante da mesa através do mestre Ninho, que, a meu ver, retrata bem a nossa dor, né, de tratar de um tema que não é abordado de forma meramente teórica ou a partir de dados frios, mas a partir da nossa própria carne, da nossa própria dor. E no âmbito da plateia, cumprimentar os ativistas, militantes que constroem o movimento Reaja, que se fazem presentes e expressam a minha defesa do enfrentamento do genocídio e expressam a nossa percepção mais aguda da urgência e da natureza inegociável desse embate. Bom, me parece que é preciso começar essa discussão salientando que o tema proposto pela CPI precisa ser revisto. Não se trata de uma situação de extermínio de jovens negros. Se trata de genocídio. O genocídio e o extermínio não são a mesma coisa. É preciso fazer um debate, inclusive, do ponto de vista teórico e jurídico, para delimitar melhor essa configuração, sob pena dos resultados serem minimizados já pela própria demarcação inicial proposta pela CPI. O crime de genocídio é capturado como crime contra a humanidade. O crime de genocídio tem precedentes históricos que ensejam reações institucionais e políticas que devem ser tomadas como referência para a consideração do trabalho da CPI. Portanto, essa é a primeira questão que eu gostaria de destacar. É bom também lembrar que o crime de genocídio atinge muito mais do que a vítima que é eliminada, porque atinge a totalidade dos integrantes do grupo étnico, do grupo ao qual se dirige essa violência, provocando lesões muitas vezes irreparáveis, que precisam ser enfrentadas não só no plano da criminalização dos autores, mas no plano também das reparações para aquele segmento vitimizado. Vide o caso histórico e recente dos judeus, vide casos emblemáticos como o genocídio contra os armênios, etc. Portanto, é uma discussão que exige uma configuração mais adequada pelas falas daquele próprio presidente, assim como o deputado João Carlos Bacelar. Me parece que essa percepção já está pautada no âmbito da comissão. Eu espero, nós esperamos que a condução do debate se dê nessa via do reconhecimento adequado de que se trata de uma prática genocida. É bom lembrar que esta prática vem sendo denunciada secularmente pelos negros no Brasil. Pelo Abdias Nascimento, mereceu inclusive uma obra, um livro, produzido há 50 anos, onde já se afirmava a existência do genocídio. Não é um fenômeno, portanto, que possa ser configurado como um problema desta conjuntura, deste momento histórico, mas algo que estruturalmente faz parte da formação social e institucional do país. Considerar o genocídio como um problema posto exige uma revisão de toda a nossa trajetória de formação societal e de formação de nossas instituições. E aí fica evidente que não há apenas omissão ou silenciamento, há, sobretudo, cumplicidade. As instituições estatais do país são cúmplices do genocídio que vem se desenvolvendo ao longo dos 500 anos de formação do Brasil, e são cúmplices porque são beneficiárias das consequências do que diz respeito às oportunidades, à cidadania hierarquizada, ao monopólio do poder e da representação em nossa sociedade.
Daí é importante considerar que há um eixo de debate que é de natureza estrutural, que precisa ser enfrentado, que não pode sumir no afã de delimitar o problema como um problema meramente conjuntural. E essa dimensão estrutural se expressa em variados níveis. Eu vou destacar alguns, sem a pretensão aqui de 10 minutos, esgotados. O racismo institucional é um dos elementos estruturantes. Nós não podemos perder de vista que o Estado brasileiro, as instituições brasileiras, incorporaram uma perspectiva racista na sua própria configuração, no seu modelo organizativo e na sua ação cotidiana. E esse racismo institucional não precisa se expressar por normas expressas de apartacionismo ou de segregação. Opera perfeitamente, de forma silenciosa e eficaz, exatamente por não assumir a explicitude do seu comprometimento. Esse racismo institucional explica por que, num parlamento com 513 deputados, nós não temos mais do que 10 representantes negros. Explica por que o nosso judiciário é mais branco do que o judiciário da Dinamarca. Explica por que os meios de comunicação reproduzem toda uma política de representação étnica que nos invisibiliza ou que nos representa de forma estereotipada, reforçando o nosso lugar de excluído e de vítima e de ameaça e de perigosos para a manutenção da ordem. Portanto, é fundamental que o conceito de racismo institucional seja devidamente incorporado no debate da CPI acerca do genocídio. Uma segunda dimensão fundamental é a rediscussão do conceito de defesa social que estrutura a nossa política de segurança pública, pelo menos desde o advento da República. E sobre isso nós podemos recorrer ao um dos grandes teóricos desse debate no Brasil, que foi o Mina Rodrigues, quando, no alvorecer da República, em 1890, por influência de suas ideias e de outros pensadores da elite brasileira, faz com que o Estado primeiro adote um Código Penal antes de adotar uma Constituição. O Brasil é o único país do mundo que, ao transitar de monarquia para a República, antes de elaborar uma Constituição que defina um novo Estatuto de Cidadania, numa lógica republicana e igualitarista, adota antes um Código Penal. O Código Penal que reduz a maioridade para os 9 anos. Isso deveria envergonhar os senhores deputados que aprovaram recentemente na Comissão de Constituição e Justiça a possível redução para 18 por 16 anos, e a única Constituição, e a única causa aberta. Porque, em verdade, o país já teve a maioridade fixada de forma absurda aos 9 anos, no advento da República, com o argumento, àquela época, posto inclusive publicamente por Nino Rodrigues, uma obra chamada As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, que é uma medida profilática necessária para conter as crianças negras, que bárbaras, selvagens e irrecuperáveis deveriam desde cedo ser atingidas pelas malhas da repressão. Portanto, discutir a defesa social é discutir profundamente todo o modelo, toda a concepção sobre segurança pública que faz com que determinados setores sejam vistos desde sempre como perigosos, como suspeitos, como passíveis de uma criminalização antecipada. Portanto, é outro elemento fundamental. O terceiro elemento diz respeito à necessidade de rever dramaticamente a concepção de polícia ostensiva militarizada. A desmilitarização da polícia é um imperativo. É impossível conceber uma sociedade democrática que tem uma polícia que atue pela perspectiva da guerra interna, pela perspectiva do inimigo interno. E esse inimigo tem cor, tem raça, tem sexo, tem localidade onde se concentra, no aparato bélico da militarização, voltado para matar, voltado para destruir, alveja constantemente esse segmento. É também importante destacar como elemento estruturante desse debate a necessidade de pôr em xeque a tal guerra às drogas. Esse mito construído em torno de uma mobilização que, inclusive, ganha a opinião pública pela exploração midiática, de que se justifica um confronto em que determinadas populações são sistematicamente, genericamente colocadas na condição de bandidas. E o aparato já militarizado é otimizado para enfrentar essa guerra inteira. Aqui na Bahia, por exemplo, desastrosamente, o atual governo pretende criar um BOP, dando confirmação a essa lógica de que a militarização imagina e enxerga um inimigo interno que deve ser enfrentado com caveirões, com tanques, com armamento pesado, com táticas de guerra, que
que levam, invariavelmente, à vitimização de todas as comunidades negras urbanas. Fundamental também que se defina uma ressignificação do conceito e do alcance da política de segurança pública. A política de segurança pública no Brasil tem sido historicamente confinada à policização, inclusive pelos governos de esquerda, que se rendam facilmente no discurso fácil de agradar a opinião pública, os meios de comunicação que assulam uma simplificação do problema e acabam terceirizando essas políticas, entregando-as às corporações viciadas estruturalmente, incapazes de pensar segurança pública numa perspectiva democrática, de respeito aos direitos, de garantia dos direitos e de promoção da efetiva inclusão e reconhecimento pleno da cidadania dessas comunidades negras vitimizadas. Daí, para finalizar, é preciso dizer que, além desses problemas que podem ser apresentados como estruturais e que merecem uma atenção que extrapole qualquer preocupação com a conjuntura, uma dimensão que é conjuntural e que é de responsabilidade dos governos, sim, de cada governo que assume uma gestão. Governos não assumem o poder para dar desculpas, nem para justificar nas limitações estruturais a sua ineficiência. Governos disputam a possibilidade de reverter os problemas que estrangulam uma sociedade, os vícios que emperram a máquina. Portanto, eles não podem ser isentados de responsabilidades. Nesse sentido, no caso específico da Bahia, eu queria chamar a atenção para algumas dimensões que mostram a responsabilidade dos governos baianos recentes. A Polícia Militar da Bahia coloca em sua página oficial, e isso pode ser verificado por qualquer uma autodescrição de sua história, de sua trajetória, de seu compromisso, onde ela se orgulha de ter sido a força que reprimiu a revolta dos malês, a insurreição dos escravos. Esse é o modelo de polícia que um governo que se pretende democrático mantém, que viola, inclusive, a consciência histórica de toda uma comunidade, que ressignificou o papel das insurreições escravas, que ressignificou a luta pela democracia, assumindo esse protagonismo desde o primeiro momento, e hoje o governo, porque até onde eu sei a PM é subordinada ao governador, se orgulha e exibe escancaradamente em sua página oficial, como uma atividade meritória, ter debelado essas insurreições, ter se colocado a serviço do sistema escravocrata, ter assumido a condição de capitão do mato. A nossa PM é capitão do mato desde sempre. E o governo nada faz. E o governo assim não faz. E o governo aplaude tal iniciativa. Então não há como considerar a responsabilidade conjuntural deste governo, de qualquer governo que esteja em atuação. Também vale a pena destacar como esse governo silencia diante de práticas como o estabelecimento de um baralho do crime, que numa perspectiva lombrosiana reduz indivíduos, eventualmente delinquentes, à condição de coisa, à condição de objeto, que podem e fatalmente serão eliminados. Todos que integram o baralho do crime, mais cedo ou mais tarde, são eliminados em ações policiais, que já estão previamente legitimados, porque essas pessoas foram demonizadas, foram diabolizadas pelo próprio Estado. Também merece registro a omissão conivente do governo diante de uma cartilha lombrosiana sobre tatuagens, que permite que a polícia identifique um suposto usuário de tatuagem, aprovado nessa casa, um suposto usuário de uma tatuagem, uma associação completamente irresponsável, não científica, inconsistente sobre a exibição de uma determinada figura ou um determinado perfil criminoso. É o mesmo governo que silencia quando uma unidade criada sob a hipótese de atuar no fronte mais ofensivo do combate ao crime exibe um vídeo de fim de ano, uma animação onde se simula uma execução. A Rondesp exibia um vídeo onde um suposto bandido com arma na mão era abordado pela polícia, largava a arma, levantava as mãos e em seguida era executado. Como um procedimento absolutamente normal. É por isso que não choca o caso Giovanni, é por isso que não choca o caso do Cabula. A Rondesp foi criada para matar e assume isso explicitamente. E é elogiada pelo Estado, e é elogiada pelo governo como uma unidade especial. E daí nós poderíamos avançar. Falando do caso Giovanni,
que não é apenas o assassinato de um jovem pela polícia, é uma ação que mostra a complexidade desse aparato voltado para a prática do homicídio. Esse jovem é abordado legalmente, conduzido para uma unidade da polícia, morto no interior da unidade, esquartejado, e uma ação que inicialmente mobiliza 3 policiais, ao final envolve 11. Como é possível um assassinato nas dependências de uma corporação policial, envolvendo 11 policiais, e isso ser tratado como um caso isolado? O comandante da PM, o secretário de Segurança Pública deveriam ser demitidos sumariamente. O governador! Após o episódio dessa natureza, e nada disso é cogitado. Difusamente, o secretário de Segurança Pública diz que serão revistos os procedimentos da Rondesp. Quais? Como? Do que se trata? E chegamos, enfim, ao caso do Cabula. Uma ação desastrosa que, no início, conta com uma versão oficial que diz que, por uma ação da inteligência, chegou-se ao conflito com um grupo perigoso de bandidos que estaria mobilizado para explodir caixas eletrônicos numa ação delituosa. Pois bem, dizem os integrantes da alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública que dos 12 mortos, 9 tinham passagens policiais. Logo em seguida, cai por terra essa versão. Apenas um, é um erro grosseiro demais. Onde é que está a inteligência nesse caso? Por que a inteligência não possibilitou uma ação preventiva que desmobilizasse a eventual ação criminosa? Todas as evidências mostram que houve execução. E ao que consta pela antecipação divulgada nesses últimos dias pela imprensa, o próprio Ministério Público, que inicialmente se colocou, pelo menos através de um dos seus integrantes, o promotor Davi Galo, irresponsavelmente respaldando a ação policial, admite que houve execução. Os laudos mostram que os mortos foram atingidos a uma distância curta, tiros nas mãos, nos antebraços, uma clara evidência de execução. Não é? E isso mereceu, por parte do nosso governador, uma comparação trágica com um gol praticado por artilheiro. Isso mereceu uma antecipada isenção de responsabilidade que levou a que toda a cúpula da PM aplaudisse entusiasticamente, babando o ódio e babando de alegria pela possibilidade de contar com uma carta branca para matar o discurso do governador. Podem olhar as demissão! Portanto, não se pode considerar que os governos não tenham responsabilidade, não se pode imaginar que os governos não devam ser envolvidos na sua dimensão conjuntural imediata como responsáveis pela gestão do Estado. É para isso que se disputa o poder, é para assumir a responsabilidade do ônus também, não apenas para se beneficiar com o bônus. Por fim, eu gostaria de lembrar, para encerrar, que esse não é o caráter apenas dessa nova gestão. Já na gestão anterior, essas manifestações se expressavam intensamente. E eu uso como exemplo emblemático o fato da Secretaria de Segurança Pública batizar uma ação policial como Operação Quilombo. O caráter da PM como Capitão do Mato é reiterado por uma operação que, ao combater o crime, ou o suposto crime, reivindica para si o nome de Operação Quilombo. Ou seja, ainda hoje, a segurança pública do nosso Estado entende que combater o crime é destruir quilombolas. Não é? É subordinar a rebeldia insurgente de quem luta por democracia, de quem pleiteia o reconhecimento de sua dignidade existencial. Portanto, me parece que esse é um debate que não pode ficar só na malha estrutural. Tem que vir também para o âmbito conjuntural e responsabilizar intensamente os agentes que assumem os governos, quaisquer que sejam seus partidos, quaisquer que sejam suas trajetórias anteriores. A omissão mancha de sangue as mãos do atual governo. Muito obrigado. Vamos! Ei! Vamos! Ei! Obrigado, professor Samuel Vida. Quero dizer que a CPI pediu um inquérito em relação ao assassinato de Cabula. Todas as informações estão inclusive no inquérito. Em relação também
a cartilha, foi os deputados da Bahia levaram a cartilha para a CPI. Nós aprovamos um requerimento ao secretário estadual de segurança pedindo informações sobre qual é a finalidade da cartilha. Então nós estamos aguardando, o requerimento aprovado. Desculpa, uma retificação importante. Quem levou para essa CPI microfone. foi o movimento social. Para a gente é importante que essa memória ela não fique, que é uma nova forma de matança nossa, que é o epistemicídio, não reconhecer a luta e a labuta que nós estamos fazendo há 10 anos. Então é importante retificar isso. Desculpa, quem levou de fato foi o movimento Reage, da pessoa do Hamilton Borges, e o requerimento foi apresentado pelos deputados que compõem a Comissão da Bahia. Nós aprovamos, estamos aguardando. Se as informações não forem encaminhadas, nós vamos convocar o autor da cartilha. Quero passar a palavra para a nossa professora Neide Castro. Eu saúdo a iniciativa dessa CPI, em especial esta audiência, nas figuras do deputado senhor presidente, Reginaldo Lopes, e do nosso deputado Neilson, e, em particular, aos movimentos sociais e aos familiares das vítimas da